amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, agora ao vivo pela Vox TV, de São Caetano do Sul para todo o ABC e para o mundo. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante do vinho, do mundo do vinho, e hoje eu vou falar de um vinho mais do que especial. Uma casa que eu tive a oportunidade de conhecer há alguns anos, em São Joaquim. Começa aí pelo nome da cidade, que já é muito bom, né? São Joaquim já tem tudo a ver comigo. Em Santa Catarina, onde se produzem vinhos de altitude. E eu, numa dessas visitas a São Joaquim, estava lá no Loft São Joaquim, do meu amigo tio Wilson, lá, da Luz Marina, e fui conhecer um produtor de vinhos maravilhoso. A família dele só produz vinhos há 130 anos, só isso. É o Villaggio Bassetti, que, olha, quem tinha alguma dúvida sobre a qualidade do vinho nacional, depois de visitar essa vinícola, depois de degustar esses néctares que eles produzem lá, não tem a menor dúvida. Eu tenho a honra e a satisfação de falar ao vivo com José Eduardo Bassetti, mais do que um grande amigo, um excepcional produtor de vinhos da Serra Catarinense. Bassetti, muito obrigado pela gentileza de me atender e conceder essa entrevista. Joaquim, para mim é uma honra, né, conversar contigo novamente, num momento em que as pessoas se distanciam do ponto de vista físico, mas se aproximam muito do ponto de vista de troca de ideias, de conhecimentos e estreitas relações. Eu tenho muito orgulho de ter sido convidado a participar do teu programa. Você tem muita experiência, conheceu a nossa região há algum tempo atrás, né? E acreditou que é possível, né, no Brasil se fazer vinhos de qualidade, como nós acreditamos também. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, fico à tua disposição, estou sempre pronto para, né, conversar com o amigo. Legal. Bom, eu resolvi te entrevistar hoje, primeiro porque você vai contar um pouquinho da história da Villaggio Bassetti, né? Eu não errei quando eu falei que a tua família produz vinho há 130 anos, é isso? Não é bem 130, quer ver, são 51 mais 20, 71. 71, bom. 71. Mas vem desde o teu avô. Em 49, meu avô inaugurou a vinícola em que ele produzia seus vinhos. Não era, chamava de vinícola, chamava de cantina. Né? Na entrada, na porta, está lá marcada no cimento a data de 11 de fevereiro de 1949. Né? Ele começou um pouco antes, né, mas que ele, vamos dizer, inaugurou a vinícola foi nessa data. E você é um engenheiro, trabalhou a vida toda como isso. Eu lembro que nós conversamos sobre isso quando eu visitei São Joaquim pela primeira vez, gravei uma entrevista com você, e foi em 2005 que você criou a Villaggio Bassetti, é isso? Isso, em 2005 compramos a propriedade e começamos a plantar as videiras, né? Foi assim, um projeto que aí tem um pouco a ver comigo. Eu sou engenheiro químico, né? Mas sou um purista. O que eu digo que eu uso o meu conhecimento de química para não usar a química no vinho. Correto, fantástico. E o primeiro vinho foi exatamente o primeiro, foi isso? O primeiro tem uma história interessante, porque eu sempre quis que meu primeiro vinho chamaria primo, que em italiano é primeiro, né? Seria primo. Mas quando assim, foi feita a apresentação do rótulo, a design já estava com o rótulo pronto, eu disse, olha, não, vamos mudar o nome. Falei, por quê? Eu falei, tem uma centena de vinhos com esse nome. Né? Não que desmerecendo os outros, mas eu queria que o meu fosse o primeiro, mas tivesse um pouquinho tivesse alguma coisa inusitada, fosse de fato um vinho novo, né? Uma ideia nova. E aí esses publicitários, que você conhece bem, são bastante criativos, né? E ela foi para o computador e começou a fazer aqueles brainstorm, a brincar com as letras e as palavras, e achou uma cidadezinha, né, na região do Trento, na Itália, chamada Fiera de Primiero. Né? Nós, naquele ano, foi a nossa primeira safra, realmente, pudemos ter um vinho com qualidade engarrafada, foi em 2008, e nós fizemos a primeira fermentação integral, ou seja, nós fermentamos o vinho numa barrica de 400 litros, né, que depois de filtrado, estabilizado e filtrado, engarrafado, geraram 539 garrafas. Esse era o número exato das garrafas que nós tivemos na primeira safra. Cabernet Sauvignon, fermentação natural, ficou 2 anos nessa barrica, depois mais um tempo até a gente poder colocá-lo no mercado.
Essa cidadezinha, Feira de Primeiro era o nome do riozinho que passava pela cidade. Tinha 541 habitantes. Né? Então, achei que era uma boa coincidência. A gente homenageou 539, dois a gente não conseguiu homenagear. Mas cada garrafa foi homenagem a um dos moradores daquela região, de onde vieram os Bassetti, né? Os Bassetti não vieram dessa cidade, vieram de Lazino, mas é perto, na região do Trento também. Né? E meu avô que fazia vinho não era o Bassetti, né? Meu avô paterno que era o Piori. O meu Bassetti era um metalúrgico, né? E também, como todo italiano, consumia seus vinhos coloniais, que era o que o meu avô fazia, né? Eram os vinhos mais simples, com as uvas Labrusca, né? Legal, legal. Bom, eu lembro que quando a gente conversou lá na tua vinícola, você me contou várias histórias a respeito, até de ter enviado um jovem para estudar fora, para aprender enologia, para você ter um enólogo, né? Como é que é esse trabalho hoje? Como é que está sendo? Como é que foi o aprimoramento? Ainda é o mesmo enólogo do começo, não é? Mudou? Como é que está isso aí? 2005 a gente começou a plantar com um agrônomo, né? Em 2007 a gente contratou o Anderson de Césaro, que tinha sido, eu no momento era professor da Faculdade de Enologia, mas um jovem, hoje ele está com 36, 37 anos, né? E extremamente apaixonado, dedicado, trabalha só com a nossa vinícola, agora montou uma pequena vinícola para ele em Faria Lemos, onde ele produz sucos de uva e alguns vinhos. É quem dá o suporte técnico e toda a parte de experiência nos nossos vinhos. No decorrer do tempo, em 2012, um dos alunos dele lá na faculdade precisou fazer o estágio de final de curso e o Anderson achou que seria interessante que ele viesse fazer na Village Bassetti. Então, ele fez o estágio de curso, ele começou em março. Quando chegou em agosto, encerrado o estágio obrigatório, o estágio de lei, nós tínhamos combinado que a remuneração dele seria com 2 meses na Itália. Né? Nós conversamos com o pessoal que nos forneceu os tanques, lá o pessoal da Albridge, e eles prontamente conseguiram, né, alojar ele lá em Verona, onde ele ficou 2 meses. Ele economizou o que pôde nesse período, quer dizer, a remuneração do estágio dele foi para pagar a viagem dele para lá, para você ver o tamanho da paixão desse menino. Está conosco até hoje, quer dizer, estamos falando aí de 8 anos que ele está já conosco. O Anderson está conosco desde 2007, então são 13 anos. O Joemir está conosco em 2012, são 8 anos. E continuam lá, o Joemir trabalha conosco full time, e o Anderson dá toda a supervisão. O Anderson também, a gente acabou, né, em função dos Pinot Noirs que a gente tem elaborado, o Anderson também, nós conseguimos que ele ficasse um período lá na Borgonha, em Gevrey-Chambertin, lá com o Jacques Griot, Marchand Griot, e ficou lá 20 dias né, aprendendo um pouquinho do que eles fazem lá há 3.000 anos. Né? Então, só isso. Agora, eu lembro de quando a gente provou, e você foi muito gentil, eu estava com a Rosana, minha mulher, aí em São Joaquim, nós conhecemos você num jantar à noite, num restaurante, lá no centro de São Joaquim. O garçom, o Domingos, nos apresentou, né? Correto, Domingos, né? Isso, nos apresentou. E aí você me convidou para conhecer a tua vinícola. A gente foi lá no dia seguinte, você gentilmente abriu a casa, aquela casa lindíssima que você tem lá para degustação, só para nós dois, e serviu toda a tua gama de vinhos. Eu já fiquei apaixonado ali desde o começo. E lembro de... É uma coisa legal quando a gente fala de terroir, né? E o terroir aí é característico, você tomando, agora não lembro se é exatamente esse Cabernet Sauvignon que é o primeiro, que ele tem notas, inclusive, dos pinhões. É ele mesmo que a gente consegue sentir esse sabor de pinhão quando a gente toma o vinho? Ele tinha, isso era uma característica mais peculiar do Montepaschioli, lembra? Que era um corte do Cabernet Sauvignon com Merlot. Né? Ele tem menos estrutura, um vinho com ano de madeira, e que tem essa tipicidade. É engraçado isso, né? Eu acho que as coisas não acontecem por acaso, né? A região foi descoberta recentemente, do ponto de vista de enologia, né? Uma região muito antiga, que foi extração de madeira um tempo, depois criação de gado extensivo, né? E o vinho, a maçã antes, né? Eu vi a maçã, hoje São Joaquim, maior capital nacional da maçã, maior produtor de maçã, com produção de 500 a 600 mil toneladas. E aí os vinhos chegam talvez a 1.000 toneladas, né? Mas como é muito recente, a gente acredita que o crescimento é lento, mas a região está se consolidando, de fato, como produtora de vinhos
né, com tipicidade. Eu acho que isso é importante, né, como você mesmo notou. Legal. Bom, quero agradecer aqui o Johnny Santos, que está assistindo. O pessoal que vai entrando aí, se tiver pergunta, pode fazer, que com certeza o Bassetti está aí para responder. Mas eu estava começando no início do programa a falar que eu resolvi te ligar porque eu vi uma notícia de que o clima desse ano, todas essas condições diferenciadas, tinham permitido uma uva de mais qualidade ainda do que vocês têm. Mas a informação que eu tinha era de que, apesar da qualidade, a quantidade não tinha sido tanto. Você me disse hoje de manhã que não, que vocês conseguiram uvas nesta safra de extrema qualidade e em quantidade ainda maior, é isso, Bassetti? Com certeza. Assim, o que acontece na nossa região? Né? A nossa região é uma região de altitude. A minha propriedade está, na média, a 1.300 metros. Então, você tem um clima bastante crítico com relação a frio. Né? O que impacta na nossa produtividade tem, além das doenças fúngicas que cometem os vinhedos, né? A baixa produtividade tem a ver com o frio, principalmente com as geadas tardias, aquelas geadas final de setembro até outubro, quando a brotação está começando e você tem os brotos com muita umidade, e as geadas acabam queimando essa brotação, impedindo a produção. Isso aconteceu. Em 2017, nós produzimos 42 toneladas, em 2018, produzimos 15 toneladas, né, em função do frio. Não é o frio que determina a qualidade. O frio, ele determina a qualidade quando você tem um inverno rigoroso, ou seja, o frio concentrado ali até o fim de julho, começo de agosto. Né? O frio depois, que acontece sempre na nossa região, ele não é, somente o frio perto de zero, ele é muito prejudicial. Nesse ano, nós tivemos, nesse ano que passou, a safra 2020, em setembro de 2019, no dia 23, tivemos uma geada muito forte. Né? E a gente conseguiu segurar com trabalho noturno, fazendo as queimadas de pequenas fogueiras em volta dos vinhedos, né, protegendo um pouco, quer dizer, diminuindo o prejuízo. Né? Então, nós conseguimos escapar, né, daquela geada que a gente não conseguiu em 2017. Então, a nossa projeção para esse ano eram 28 toneladas e acabamos conseguindo colher 38 toneladas. Outro impacto é quando você tem as doenças fúngicas e no final do ciclo, quando você tem calor em excesso de chuva, né, fevereiro, março, você tem a incidência muito grande de podridão e outras doenças fúngicas que acometem, principalmente no final do ciclo. Esse ano foi extremamente seco. Eu nunca vi um ano tão seco como esse. Nós tivemos uma boa chuva em outubro, que era importante, né, até para a produção vegetal. Tivemos uma chuva que também foi importante no começo de janeiro, quando há a formação das bagas, ou seja, as bagas estão crescendo, né, e elas precisam dessa água para tomar o volume certo e você ter uma boa relação entre polpa e casca. Né? Se você tiver pouca polpa, você tem vinhos difíceis de trabalhar. E se tiver muito excesso de polpa, com excesso de muita chuva, você tem também dificuldade. Então, essa chuva ocorreu no momento adequado e depois as chuvas foram escasseando, tanto que nos últimos 60, 70 dias não fizemos nenhum tratamento. Trator parado na garagem, né, fazendo eventualmente uma alçada, alguma coisa assim, mantendo os vinhedos limpos, mas sem nenhum tratamento. Foi um ano excepcional. Né? Eu te mandei algumas fotos das uvas, você vê que elas estão perfeitas. Pela primeira vez em nossa história, eu olhava para os cachos e ficava com pena de colher. O Ed estava mostrando, se puder mostrar de novo, Ed, esse cacho de Cabernet Sauvignon que você me mostrou, é fantástico, que você me mandou. Tem um cacho de Sangiovese também, né, que você colocou. E a gente fica feliz de saber. Quer dizer que, então, quando a gente pegar os vinhos da safra 2020, é assim, vocês datam assim, a data da colheita, é isso? Isso, data da colheita. Quando a gente pegar, isso vai ser daqui a um ano e pouco, né? Vamos ter vinhos maravilhosos, né? Sim, com certeza, porque esse tempo seco te dá uma boa maturação. Nós tivemos um clima extremamente agradável, quer dizer, sem calor excessivo no outono. Tivemos calor normal no verão, que dá maturação fenólica e técnica, ou seja, açúcares e polifenóis e taninos. Deixa eu só te atrapalhar um pouquinho, tá no ar agora a imagem da Sangiovese, que são esses dois cachos maravilhosos aí do teu vinhedo. Então, quando você está falando, a gente está mostrando aí, não sei se você está vendo por aí, mas... Não, eu estou vendo o teu auxiliar aí, como é o nome dele? O Ed. Ed. Vendo Ed, não foto. Não, legal. Mas eu não queria te interromper. Pode continuar a tua fala. Tranquilo, estamos conversando aqui.
Olha os cachos aí, agora dá para ver. Está no ar para quem está vendo pelo Facebook. Eu quero aproveitar e agradecer o Caio Nascimento, a Berna Tavares. Agora, desses vinhos que você vai produzir, teve algum... Eu vi esse cacho de Cabernet Sauvignon maravilhoso, de Sangiovese. Dá para falar algum que vai se destacar, que já parece que vai... Porque esse mundo do vinho tem isso, né? Você consegue identificar antes, às vezes você aposta, a aposta não é aquela que você deu, mas alguma coisa que você já coloca para a gente que vai ser o grande vinho aí? Olha, esse ano, assim, a gente tem feito alguns vinhos, né? O nosso primeiro vinho de fermentação natural foi em 2011, quando a gente fez a primeira vinificação na própria vinícola, e aí fizemos nosso primeiro Cabernet Sauvignon de fermentação natural, que a gente chamou Selvagem. Um vinho realmente excepcional. Um vinho, né, eram 300 garrafas, foi uma barrica 225 litros, em 2011, 2012. Esse vinho esgotou rapidamente, ele é considerado hoje um ícone como Cabernet Sauvignon brasileiro, né? O que eu posso dizer é que esse ano nós vamos ter 2.500 garrafas desse vinho. Que maravilha. Porque nos anos anteriores, nesse 2011, 2012, nós colhíamos de um vinhedo, e você lembra desse vinhedo, é um vinhedo em Patamares, ele tem, acho que 30 e tantas linhas, e as linhas de cima, que são aqui, ele está voltado para o nascente, então as linhas de cima são as que pegam o sol, o primeiro sol da manhã, pegam o sol bem cedinho, né? O sol nasce e já começa a iluminar essas videiras, então a maturação delas é fantástica. Para você ter uma ideia, nós fizemos 2010, 2011 e não fizemos depois esse vinho, vamos fazer de novo em 2020. E nesse ano eu posso colher todas as uvas que eu fui fotografar as uvas, para ter uma ideia. Em alguns anos você precisa escolher um cacho mais bonito, mais bem formado. Não, esse ano qualquer cacho era igual, você não podia fotografar qualquer um. Então, eu tenho toda a colheita desse vinhedo, deu 3 mil e poucos quilos, eu posso fazer com vinho extremamente maduro, estruturado, com a levedura natural, ele foi feito de forma natural, sem adição de leveduras. As leveduras naturais dão uma complexidade, dão uma característica muito peculiar do nosso terroir. Né? Do nosso terroir, do nosso clima, do nosso solo e do nosso trabalho. Então, acho que o Cabernet Sauvignon esse ano vai ser, de fato, excepcional. Mas o que é também... muito legal, né? Muito bom, porque o pessoal normalmente costuma falar assim, no Brasil, vinho tinto é mais o Merlot, tal, não sei o quê. Você quebrou esse paradigma fazendo um Cabernet Sauvignon espetacular, que eu conheço. Quero agradecer aqui a presença do nosso grande secretário de Meio Ambiente de Santo André, Fábio Picarelli, que é um amante do vinho também, está sempre pela Itália, não vendo a hora, tenho certeza de acabar com isso para voltar lá para o sul da Itália, onde a família dele tem propriedade e tal, e que é um apreciador. Fábio, você precisa conhecer esse vinho da Villaggio Bassetti, que com certeza você vai ficar fã incondicional, assim como eu sou. Quero agradecer também aqui o Caio Bruno, grande jornalista, colunista, escreve sempre aqui também para o ABCD Real, a gente publica. E eu te interrompi de novo, Bassetti, mas você desculpa, é um bate-papo. Não, tô brincando. Você falou do Cabernet Sauvignon e ia falar de outro agora. Assim, o que a gente tem buscado, né, é difícil se diferenciar no mundo do vinho, que produz hoje. Hoje a Inglaterra está produzindo espumante, quer dizer, são coisas impensáveis. Como é impensável você ter no mesmo terroir, no mesmo clima, você ter Pinot Noir e Cabernet Sauvignon, e Sangiovese, e Sauvignon Blanc. Quer dizer, imagina o seguinte, imagina que se pega um produtor de Bordeaux e resolve plantar Pinot Noir. Ele vai ser escorraçado, vamos levar o cara para a cadeia, sei lá. O pessoal da Borgonha vai acabar com ele, né? E se um cara de Bordeaux for para Borgonha plantar Cabernet Sauvignon, também não vai dar. É incompatível, não passa na cabeça deles, né, você produzir Cabernet Sauvignon, Merlot na Borgonha. Nós conseguimos produzir no nosso terroir bons Pinot Noirs e bons Cabernet Sauvignon. Tá? Então, essa é uma característica diferente da nossa região. Tá? A gente está... Então, assim, no Pinot Noir, por exemplo, hoje estamos com 2 rótulos de Pinot Noir. Um com passagem por barrica, até o ano passado fermentação com adição de leveduras, e o outro de fermentação natural. Aliás, no ano passado os 2 já foram de fermentação natural. Um foi para barrica e o outro não, que é o vinho que eu lancei agora em março, chamado Eli. É um vinho 2019, não foi para barrica, ele ficou surli até agosto, foi engarrafado, e nós lançamos esse vinho agora.
extremamente fresco, extremamente típico de um Pinot Noir de altitude. É um vinho claro, um vinho assim com uma cor bastante translúcida, né, límpido, que é outra característica das fermentações naturais, a limpidez e o brilho do vinho. Né? Então, assim, a gente está com uma pequena propriedade que a gente tem, fazendo 3 Sauvignons Blanc diferentes. Não sei se você chegou a conhecer o Doneny, que é aquele fermentado em barrica. Não só conheci, como eu sou apaixonado, tanto que eu tenho uma das garrafas que eu trouxe do Doneny para cá. Lógico que eu bebi o vinho já, mas eu faço questão de manter a garrafa do Doneny guardada, porque Doneny é uma homenagem à sua mãe, né? Sim, a Eni é minha mãe, e a gente resolveu homenageá-la em função né, de que os olhos dela brilham quando a gente fala de vinho também. Era o pai dela que fazia os vinhos, né? E achei que era uma homenagem legal de fazer. É um vinho íntegro, um vinho elegante, um vinho bem interessante e diferente. Tem a ver com a minha mãe, que está com 93 anos, chateada. Ela está muito chateada, estive conversando com ela ontem, porque ela não tem conseguido ir à academia. E essa era uma das coisas que ela fazia. Que fantástico! Ela não pode sair de casa. Ela ia 3 vezes por semana na academia, né? Mas está bem, tá tranquila, né? É uma homenagem legal, e eu pago assim os royalties para ela, são sempre as 6 primeiras garrafas, elas são numeradas à mão, né? O rótulo 00106 sempre é o dela. Mas ela tem pena de tomar, ela prefere tomar o rosé, que é mais leve, assim, ela vai guardando para ocasiões especiais do Doneny. O Doneny, ele é 100% Sauvignon Blanc. É a única uva branca que a gente trabalha, Joaquim. Então, a gente resolveu fazer vinhos diferentes com ela. Né? É a mesma prensagem, a gente faz o Sauvignon Blanc de prensagem direta, e dali, daquele suco, né, daquele mosto, parte vai para fermentar em tanque, parte vai para barrica, uma pequena parte. A safra 2018, que é quem está com ela no mercado agora, nós fizemos 1.200 garrafas. Mas esse é o máximo que a gente faz. Normalmente fica entre 600 e 1.200. Né? Legal. Bom, dá para ter uma ideia para quem está nos assistindo, porque se o produtor coloca o nome da sua mãe no vinho, é porque ele sabe que o vinho é espetacular. Não seria louco de colocar num vinho que não for... Assim como esse Eli que você acabou de falar, que também é uma homenagem a Eliana Bassetti, sua esposa, nossa amiga, e o teu braço direito e esquerdo aí, né, no trabalho. Isso, e pescoço. E pescoço também. E esse Eli já é um tinto, né, como você explicou. Não, Eli é o Pinot Noir. É um tinto. Pinot Noir de fermentação natural. Quando nós estávamos para engarrafar os vinhos no ano passado, aliás, quando estávamos para direcionar para as barricas, nós provamos o Pinot e eu achei ele muito interessante. É um vinho em função da fermentação natural, ele ficou com uma tipicidade fantástica. E eu resolvi separar parte, são 500 litros, que a gente engarrafou ano passado, 650 garrafas, né? Sem interferência, para que ele pudesse mostrar toda a sua elegância, toda a sua fineza, ou se é que finesse, se é que se pode falar assim, né? Porque ele é muito jovem, muito fresco, frutas vermelhas pequenas assim brotam da taça, né? E ele é um vinho que ele permanece, ele não tem um vinho que é um vinho longo, não é um vinho muito leve, ele tem 13,5 de álcool, né? Mas ele tem uma boa acidez que dá equilíbrio no vinho. E ele me encantou, assim como de fato a Eliana me encantou, né? Quando nos conhecemos, e continua encantando. Ela não está aqui, viu? Não estou fazendo. Estou fazendo média. Tá? Não. Mas olha, quero agradecer também meu amigo Odair Cabreira, que faz parte da minha confraria de vinho. Ele dá boa tarde para mim, para o Zé Eduardo, e diz o seguinte: enquanto há vinho, há esperança. O Dino Menegatti, tem muita gente aqui assistindo. Bassetti, eu estou vendo que você tem algumas garrafas aí atrás, acho que são os rótulos aí. Você pode falar rapidamente, mostrar um pouquinho cada uma delas e falar um pouquinho? Pode ficar à vontade, pode levantar, pegar, e não tem problema, porque são garrafas lindas. Começa com esse rosé. Esse rosé, ele é maravilhoso, né? O rosé, nessa safra aqui, 2019, ele está com Sangiovese e Syrah. Né? Syrah é uma uva que a gente... É resultado de uma sobreenxertia de um vinhedo de Pinot. Nós tínhamos 2 vinhedos de Pinot. Levanta um pouquinho mais ele. Isso. Então, esse é o... tá ali a câmera. Eu estou mostrando para você, não para a câmera. Olha que garrafa linda também, né? O cuidado de você fazer uma garrafa exclusiva, especial, né? Não é uma garrafa que se compra... O rosé tem essa característica, né? Já o pessoal lá da França já coloca o rosé numa garrafa
Porque ele é um vinho da conversa, é um vinho de beira da piscina, de beira da praia, de varanda, como eu digo, né? Você tomar com a sua esposa, com o seu amigo, né? É bastante leve, é um vinho muito fácil, é o vinho preferido da Ilhana. Legal. E aí vamos ver, enquanto o Zé Eduardo Bassetti vai lá pegar, vem uma outra garrafa. E aqui é o nosso Sauvignon Blanc, né? Esse vinho aqui tem uma tipicidade muito grande da Sauvignon Blanc de altitude. Ele é um vinho encorpado, é um vinho que tem 14 de álcool, mas tem uma excelente acidez. A safra 2016, esse vinho foi elogiado saiu no guia da revista Adega como o melhor vinho branco brasileiro, além do melhor Sauvignon Blanc, e também foi o melhor vinho branco que o Jorge Luque disse que em 2017 dos brasileiros que ele tomou foi o que ele gostou mais. Então mostra que a Sauvignon Blanc é uma uva que tem... E olha aqui para o Jorge Luque falar isso. O Jorge é um crítico bastante exigente, né? Eu já conversei com ele algumas vezes, já entrevistei o Jorge Luque, é um dos caras que mais entende de vinho no Brasil. Para ele falar isso do teu vinho, é porque o vinho ele falou no programa na CBN. Com o Sardenberg. Isso, ele estava lá falando dos vinhos brasileiros e citou o nosso vinho, sim. Ele disse, uma vinícola desconhecida, a Village Bassetti, da Serra Catarinense, lá de São Joaquim. Falei, bom, assim começa a ficar conhecida, né, aos poucos. Opa! Olha o Dona Eni, esse é muito bom. Esse é o Dona Eni, né? É uma foto da minha mãe, quando ela tinha, acho que 20 anos, né? E pela beleza dela, a gente achou que merecia colocar o rótulo, que ela só engrandeceria o vinho, né? Ela continua bonita, com seus 93 anos, né? E fazendo academia 3 vezes por semana, poxa, aí... Mais que eu, né? Olha aqui, está entrando aqui também meu grande amigo Maurício Mindres, também faz parte da confraria de vinho, São Paulino fanático. O Mindres é outro cara que entende muito de vinho e sempre está degustando. Assim que acabar, nós vamos ter que marcar uma viagem para São Joaquim aí para conhecer melhor. Eu já conheço, mas levar o pessoal para conhecer aí, né? Mas sim, eu acho que vale a pena você voltar, até porque tem muita novidade lá, tem coisas novas, tem empresas novas, e acho que você vai consolidar o que você já pensa com relação à nossa região. Correto. Esse aqui é o nosso Pinot Noir, né, o Ana Cristina. Ana Cristina. É um ano de barrica, é um vinho com 13 de álcool. É muito típico do Pinot Noir também, a gente faz um vinho com menos extração, ou seja, você é um Pinot Noir mais referência ao velho vinho. Esse aqui é o rótulo que eu comentei com você, que é o Eli. Esse eu preciso conhecer, porque esse eu não conheço ainda. E que esse é o símbolo que a gente utiliza para identificar nossos vinhos de fermentação natural. Tá? Então, o Eli é um vinho assim, realmente diferente, um Pinot Noir muito típico. Levanta mais um pouquinho a garrafa, só um pouquinho. Levanta... Isso, aí, melhor. Uma jovialidade de um terroir novo. Tá? Ele tem esse frescor, essa acidez, e é um vinho que foi feito para ser consumido assim, rapidamente. Para nós, produtores, é gratificante você poder apresentar um vinho com qualidade com menos de 1 ano de colheita. Legal. É um tinto, né? Normalmente acontece isso com brancos ou rosés, né? Verdade. Agora o Bassetti foi... Esse aqui é um rótulo, esse rótulo é a foto lá da nossa vinícola, o Pôr do Sol de lá. É o nosso Sangiovese, né, que é uma uva, você veja, estamos falando de Borgonha, Bordeaux, agora estamos falando de Toscana. Toscana, né? É uma uva que tem dado um excelente resultado na região. Ela tem acidez do Sangiovese, tem uma maturação lenta, é um vinho muito gastronômico, né, como a maioria dos nossos vinhos lá. Né? E, olha, a gente vai estar com uma promoção agora para o Dia dos Namorados. O Ana Cristina e o Roberto está com baita desconto, tá? É mesmo? Opa! Então, ó, vamos convidar o pessoal. É só entrar no site aí da Villaggio Bassetti, né? Villaggio com 2 L's, 2 G's, Villaggio Bassetti. Entra no site ali, você pode comprar pelo site, vocês entregam em São Paulo, né? Você entra pelo site, você entra em nossa loja. Está lá onde comprar, aparece e você consegue, né? loja.villagiobassetti.com.br. A gente está entregando hoje praticamente no Brasil todo, né? Porque essa pandemia está mostrando para a gente outros caminhos. Sem dúvida. Por sorte, a gente está com a nossa loja
loja virtual já há 4 anos funcionando, então o momento agora foi o que está dando para a gente um pouco de condição de colocar nosso vinho nas mesas dos nossos amigos, né? Legal. E esse aí, Esse é o o primeiro, primeiro. né? Esse Mudou o que você... rótulo. Quando eu conheci, o rótulo era outro, já faz um tempo já. Vai Ele mudando. está um pouquinho mais, nós damos uma rejuvenescida dele. Não mudou Certo. muito. Nós passamos uma cápsula preta, a cápsula era vermelha, e ele tinha um desenho um pouco mais clássico, né? E a gente começou agora a dar uma rejuvenescida nele. Então, também são garrafas numeradas. Essa safra, que é a safra 2014, foram 600 garrafas, né? E é um vinho que está se consolidando, né? Porque existia... Não existe, assim, as dúvidas que é impossível se fazer elaborar bons cabernets em regiões frias. Né? Nós estamos provando ao contrário. O nosso vinho premium é o Selvagem, que, na verdade, é o Cabernet Sauvignon de fermentação natural, também com passagem em barrica. Né? Que são os dois que eu estou sem aqui para te mostrar, que é o Sauvignon Blanc de fermentação natural, Selvagem de Mani. Mani também é uma homenagem à minha madrinha, que, por ser um vinho com fermentado com as cascas, sem adição de leveduras, ele fica com as cascas durante 6 meses, depois fica mais um ano em barrica, depois de retirar das cascas. Então, é um vinho que tem uma complexidade enorme em função da fermentação natural, e pelo fato de ter ficado com as cascas, ele tem uma tipicidade de frutas secas muito forte. Tâmaras, passas, damasco, casca de laranja. É impressionante, assim, como um vinho que, mesmo jovem, como a safra agora que nós estamos no mercado, a partir da semana que vem já teremos a safra 18, né? Ele já parece um vinho muito mais evoluído. Então, ele mantém a acidez do vinho jovem, mas ele tem aromas terciários muito fortes. Legal. Bom, o meu amigo Maurício Mendes está perguntando se você tem vinho em meia garrafa. Acho que você não faz, né, em meia garrafa, em função da produção. Não, eu já fiz, o Montepioli eu tinha em 3 tamanhos, a garrafa, meia garrafa e 1/4 de garrafa. Tá. Como assim, a expectativa nesses vinhos de meia garrafa é esses são vinhos mais simples, né? Eu demorei muito tempo para, vamos dizer, desovar esse estoque. E aí você começa, com as pequenas garrafas, sai esse cria o cap. E você começa a ter, assim, não ter evolução, você acaba perdendo a conexão com o que você está fazendo em termos de qualidade. Tá? Penso talvez voltar, se o consumo voltar a crescer dessas garrafas pequenas, possa voltar a fazer talvez a 1/3 de garrafa, que seria 250 ml, acho que é um volume bom para 2 pessoas. Né? Legal, legal. O meu amigo Daniel Cabreira pergunta se esse vinho é o que produz o Joaquim. Não, Joaquim é de uma outra vinícola aí do lado da região também, é uma vinícola gigantesca, né, enorme e tal. Mas, olha, eu vou te falar, apesar de eu gostar muito do nome Joaquim, o Joaquim não compete com nenhum desses vinhos. Eu conheço o Joaquim, é um vinho bom, é um vinho de dia a dia, um vinho normal, é um vinho que você consegue ter um preço mais acessível e tal, mas ele não compete com nenhum desses vinhos, não é, Bassetti? Não tem como. A Joaquim é da Vila Francione, é uma das primeiras vinícolas a serem construídas, não foram os primeiros a plantar, mas foram a primeira a construir. É uma vinícola belíssima, acho que vale o passeio, vale conhecer. Eles têm vários vinhos, esse é o mais simples deles, né? E cada um, é engraçado isso, que mesmo na mesma região, você tem tipicidades diferentes, porque quando você fala de terroir, você está falando de solo, clima, planta e o trabalho das pessoas. Quer dizer, é como você cuida. Você pode ter uma roseira na tua casa mais bonita que a do teu vizinho. Porque você cuida melhor, porque você deixa menos rosas. Quer dizer, cada um tem a sua tipicidade, cada um tem a sua característica. A nossa região ali, principalmente esse pedaço ali entre São Joaquim e a nossa vinícola, está se consolidando como a maior incidência de empreendimentos, né? Tem algumas no Pericó, tem outras assim um pouquinho fora, como na região lá, onde está aqui da Neve, então Açuzinho e outros, mas a nossa região está se formando ali. Hoje tem 6, 7 vinícolas consolidadas ali, já recebendo turista. Então hoje você não precisa ser catado num restaurante, como eu fiz com você, para visitar. Não, mas
Ali foi um prazer, porque eu estava experimentando um vinho, e o Domingos, que também gosta muito de vinho, né, ele ofereceu, e aí ele falou, o vinho é do nosso produtor que está aqui na mesa. E aí não tem nada melhor do que você tomar um vinho, conhecer o produtor e conhecer a história, porque vinho é isso também. Vinho não é algo que você chega no boteco, no balcão, põe na taça, bebe e vai embora. Não, vinho é algo para você degustar, para você entender, para você conhecer a história, né? Para você. E quando eu comecei falando, até brincando, falando de 130 anos, é porque a gente vai, por exemplo, você viaja para a Europa, você chega lá em Portugal, esse vinhedo, essa quinta é de 1500 e não sei quanto. Aí você fica até com o queixo caído. Você vai para a Itália, é de 1800 e não sei. É fantástico. Mas você ter no Brasil uma vinícola, que nem a tua, que começou em 2005, mas que tem raízes que vem do teu avô, você falou aí 70 e poucos anos. Então, quer dizer, só isso, e isso no mundo do vinho é fantástico. E isso não tem preço. E também uma coisa que outro dia eu fiz uma live com o meu grande amigo Marcelo Copelo, colunista da Veja, que Sim. também é um ferrenho defensor do vinho nacional. E a gente falava, porque tem quem diga o seguinte, no Brasil o Merlot é melhor, o Merlot se adapta melhor, principalmente no Rio Grande do Sul, essa coisa toda. Ele mesmo falou nessa live, não senhor, nós temos Cabernet Sauvignon fantásticos, né? E está aí um exemplo de você mostrando aí o teu primeiro vinho, que foi com Cabernet Sauvignon espetacular. E a gente está nessa cruzada porque nós temos que valorizar cada vez mais o vinho nacional. E até entendo que diante dessa crise que a gente está vivendo, que é mundial, a gente está vendo o dólar, esse preço que está disparado, Sim. com certeza, se a gente voltar a nossa atenção para o vinho nacional, para a história dele, conhecer a produção como isso que você está fazendo, a gente tem que valorizar e tem que passar a consumir até em homenagem e em respeito às nossas tradições. Por isso que eu acho que é muito legal isso aí. Eu vou brigar até quando for possível, até quando me for permitido, para divulgar o vinho nacional, e que a gente tem que ter essa qualidade para descobrir essa maravilha que vocês fazem. Joaquim, eu agradeço muito. Você sabe que é um trabalho difícil você começar numa região sem crédito do ponto de vista qualitativo, né? A gente tem uma desvantagem nesse sentido, né? Porque conforme aquela brincadeira dizem que os franceses dizem que fazer vinho é fácil, o difícil são os primeiros 200 anos, né? Então, como a gente tem só 20 e a gente não tem amarras, esse é um lado bom. Então, você veja, nós demos entrada agora na nossa associação, eu sou presidente novamente, da Associação Vinhos de Altitude e Produtores Associados, e nós demos entrada agora no começo do ano em nossa indicação geográfica. A nossa indicação geográfica tem incríveis mais de 60 variedades possíveis, porque nós não podemos fechar por uma região. Você vê, a nossa região de altitude, estou falando só do pedaço de Santa Catarina, imagine que o Brasil todo tem climas completamente diferentes. Nós tivemos 2 graus essa noite lá, mas em Manaus devia estar 38, sabe? Então você tem uma diversidade de possibilidades. Então o fato de você, aquela brincadeira que eu falei hoje, na Borgonha só se planta Chardonnay e Pinot Noir. Será que se plantar alguma outra variedade não vai ter sucesso? Não, qualitativo, eu digo? Não, porque eles têm essas amarras que foi se criando durante o tempo. Nós não temos isso. Então, nós temos na nossa região qualidades com uvas brancas que estão sendo testadas, qualidade com uvas, com vinhos tintos, ou tanto os tradicionais, Cabernet, Merlot, que quando eu fui para lá eram 5 uvas que eram recomendadas para elaborar vinhos. Chardonnay e Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon e Merlot. Hoje, na nossa indicação, são mais de 60. Quer dizer, você tem produtores lá que só trabalham com variedades italianas, né? E quais são as possibilidades que não podem? Não tem nenhuma que não pode. Todas podem. Nós estamos falando de 32 municípios com 23 mil hectares de área, com possibilidades imensas. Tá? Você, além das variedades, você tem todas aquelas multiplicidades de porta-enxerto, né? E multiplicidades de condução, né? Hoje a região de São Paulo está fazendo vinhos Syrah de excelente qualidade, uma poda invertida, ou seja, dupla poda que eles chamam. Então ele engana a planta para que ela frutifique no momento mais adequado para ele em termos de clima, né? Isso é uma interferência muito forte do homem
Mas isso não pode dizer, não, o vinho não é bom. O vinho é bom, o vinho é excelente. Então, quer dizer, as possibilidades que a gente tem numa região nova são muito grandes, e nós estamos tentando isso, e por isso eu parti para as fermentações naturais. Nesse ano, 2020, com exceção do Rosé e do Sauvignon Blanc, todos foram de fermentação natural, proporcionando uma tipicidade muito da variedade e do terroir, e do clima. Só. Você me deu uma deixa, até convidar o pessoal para assistir amanhã à noite aqui na Vox TV, o meu programa, a partir das 20 horas, quando você falou da poda invertida, a dupla poda na região, eu faço exatamente uma entrevista com outro grande produtor de vinhos de São Paulo, né? Às vezes eu brinco e falo assim, conhece vinho de São Paulo? Porque ninguém, até Águas Pari saiu na frente, tal, não sei o quê, mas é a Casa Verrone, meu amigo Márcio Verrone, que está produzindo vinhos, é isso que você falou, o Syrah. Com o Syrah dele, ele ganhou um concurso da Decanter em Londres em 2017. Medalha de bronze. Você sabe o que é isso? Ganhar medalha de bronze. A Decanter, que são lá aqueles feras, aquelas feras lá julgando, né? Inclusive o nosso único Master of Wine brasileiro, que é o Dirceu Viana, é jurado nesse concurso aí, que é do Paraná, né? O Dirceu. Ele é do Manchester London. E aí, então amanhã, 20 horas, vocês vão ver tudo sobre a Casa Verrone, que é uma outra. No mundo do vinho, tudo bem, você tem concorrência, mas não são inimigos, pelo contrário, trabalham juntos. Eu quero até que você responda, o Maurício Mindres faz a pergunta seguinte, acho que ele entrou depois no programa, mas sempre é bom falar. Queria fazer uma pergunta ao Bassetti, por que ele deu o nome de Eli ao vinho? Você já explicou, mas conta para ele de novo aí, por que Eli? Eli? Assim, eu vinha com um projeto, eu tenho um projeto eu vou lançar 3 vinhos com 3 nomes, com 3 letras. Então eu lancei o Eli, nesse momento, que é o nosso Pinot Noir de fermentação natural, homenagem a Eliano. Né? Ele tinha nesse vinho alguma característica que eu percebi nela, né? Um vinho que me encantou, que ele é um vinho jovem, um vinho alegre, né? E isso coloquei o nome de Eli, que é a Eliana, minha esposa. Eli é a forma carinhosa como a família do lado da família dela a chama. Né? Vou lançar agora, na semana que vem, provavelmente mais uns 15 dias, o nosso primeiro Syrah, né? Que seria o Syrah 2018, que vai chamar Gil. Gil, homenagem à minha filha Giovana, né? Que tem, assim, que é novidade, que ela é uma arquiteta, que tem design. Esse vinho tem design, esse vinho tem características assim, que me remetem à forma dela encarar a vida. Né? Então, Gil com O no final. Gio, G-I-O. Tá, legal. G-I-O, que é Giovana. Tá? Então, assim, as homenagens têm que ter um pouquinho daquela pessoa. Então, ele foi em função desse encantamento que eu senti, que me lembrou, né, aos 22 anos, quando eu a conheci há muito tempo atrás. Né? Depois tem a Gil, tem o terceiro que você falou? Tem o terceiro vai chamar, meu filho chama Diogo, vai chamar Dio. Ainda não tá definido se vai ser um varietal, se vai ser um corte, mas a gente deve ter isso mais ou menos encaminhado já para o segundo semestre, para lançar provavelmente no começo do ano. E olha que coisa, Dio, que também em italiano é Deus, né? Sim, também. E o Maurício Mindres, que estava dizendo o seguinte, e Eli, em hebraico, quer dizer meu Deus. Ela é a tua deusa, né? Olha, minha deusa. Isso, olha só que legal. Não sabia disso. Bacana. Obrigado pela informação. Bassetti, eu ficaria aqui mais uns 3 dias, e ainda mais se a gente abrisse uns vinhos, um de cada lado, e ficasse tomando. Mas, infelizmente, o tempo de televisão é curto. Por enquanto, a gente vai ficar por aqui, mas a gente vai fazer outras entrevistas. E eu vou convidar o pessoal, olha, entre aí no villagiobassetti.com.br e veja esses vinhos. Não tem presente melhor para o Dia dos Namorados do que um Villaggio Bassetti. Então, começando com uma campanha a partir de quinta-feira. Quinta-feira agora? Excelente. Isso. Então, tá vendo? A gente já sai com a notícia em primeiríssima mão, já soubemos de 2 lançamentos dessa pesquisa. Eu vou esperar quinta-feira para comprar o vinho do Dia dos Namorados aqui para a Rosana também, que é minha deusa aqui também. Obrigado, Bassetti. Sucesso, dá um beijão na Eli aí, tá? E tendo novidades, passa pra gente. Tá bom, vamos manter contato, sim. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os teus ouvintes aí. Aliás, telespectadores. Legal, obrigado, um abraço. Bom, um abração.
Hoje, mais do que nunca, estar em casa, na segurança de um lar, é com certeza o melhor negócio. É assim que a construtora Patriani trabalha todos os dias, para você se sentir protegido e confortável dentro de casa. Para seu investimento ser seguro e rentável, mesmo num período com tantas incertezas. A Patriani entende que mais do que nunca você precisa da segurança de um lar. A Patriani entende que mais do que nunca você precisa proteger sua família e seu bolso. A Patriani entende que ter o seu lugar é essencial. Essa é a recomendação de todos. Pergunte aos mais vividos. Investir em imóvel é sempre mais seguro. Ações e aplicações sobem e descem, mas um imóvel sempre protege o seu patrimônio. Invista sem riscos. Invista em um imóvel da Patriani. Seguros e modernos. Hoje ou daqui a 20 anos. Camisetas, calções, meias, tênis, enfim, tudo o que você imaginar para a prática esportiva você encontra em um único endereço: aesportiva.com.br, o seu site de materiais esportivos. A Esportiva, desde 1962, oferece o que há de melhor a seus clientes. Portanto, se precisar de material esportivo, não esqueça, o site é aesportiva.com.br. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e a gente tem mais um bloco Saúde do Homem. Eu volto a conversar com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul, no Espaço Cerâmica. E eu quero levantar um tema sobre o seguinte: está se estendendo, acho que até mais do que o previsto, do que o esperado, essa paralisação total dos serviços em função da pandemia. E o que me preocupa agora é o paciente com câncer. Ele pode esperar mais tempo? O que se pode fazer? É sobre isso que eu começo a entrevista com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, primeiro agradecendo a gentileza de mais uma vez me atender. Bom dia, professor. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Então, dá para esperar mais? Como é que os pacientes diagnosticados com câncer têm que se comportar nesse momento? Você sabe que essa é uma pergunta muito pertinente, né? Porque a gente está vivendo isso agora. Quando começou a pandemia, se não fosse um caso extremamente grave, que precisasse de tratamento imediato, a gente normalmente pedia para o paciente: vamos esperar um pouquinho, vamos esperar passar isso, vamos fazer os exames, a gente já vai programar o seu tratamento. Mas agora, já praticamente com 2 meses, né, a gente começa a ter aqueles pacientes no começo que falaram: doutor, o senhor pediu para esperar, mas a coisa está se prolongando. Como é que a gente faz? Será que não é melhor tratar? A angústia começou a aparecer um pouco nesses pacientes pelo tempo que está realmente demorando, e talvez isso aqui vá para mais 1, 2 meses, a gente ainda não sabe, né? Então a gente tem sim as diretrizes, né? As sociedades de oncologia e mesmo a sociedade de urologia têm se preocupado com esse assunto. E aí vamos pegar câncer por câncer, dos mais frequentes até os menos frequentes, e tentar falar um pouquinho para você. Primeiro, com relação ao câncer da próstata, que é o mais comum, né? Quando a gente fala de câncer da próstata que está localizado na próstata, a gente tem praticamente 3 tipos. Baixo risco, risco intermediário e alto risco. Do quê? A gente classifica a partir do exame físico, do PSA e da nota do tumor, da biópsia, nesses 3 riscos, que é o risco da doença progredir depois do tratamento. Então, hoje, o que é consenso? Quando você tem um indivíduo com alto risco, ou seja, um PSA maior que 20, um estágio clínico maior do que doença bilateral, é a doença dos 2 lados ou já saindo para fora da próstata, ou com uma nota de Gleason alta, que vai de 2 a 10, e alta para nós é 8, 9 e 10,
Quando a gente tem essas três situações, a gente caracteriza o indivíduo como uma doença mais grave, doença de alto risco. Então, esses indivíduos a gente deve oferecer o tratamento imediato, que pode ser uma cirurgia, o primeiro tratamento, e depois ele segue para as outras linhas, radioterapia ou hormônio, ou pode se iniciar com radioterapia e hormônio, que é um protocolo que é aceito para esse tipo de doença também, depende de caso para caso, se a gente opera ou não na primeira linha. Então, para câncer de próstata, basicamente seria isso, aqueles indivíduos com esse risco mais alto de desenvolvimento de doença. Quando a gente está falando de tumor de bexiga, a gente também tem uma classificação. Tumor de bexiga normalmente são pólipos dentro da bexiga, né? 80% desses pólipos, eles são superficiais na bexiga, eles não aprofundam para o músculo. Fica na camada mucosa da bexiga. Desses indivíduos que têm tumor de bexiga, o que a gente poderia postergar são indivíduos que têm um nódulo único pequeno com um baixo grau na biópsia. Então, esses indivíduos para o tratamento, a gente pode postergar. Os indivíduos com risco intermediário, ou seja, aqueles que já têm múltiplos tumores ainda não invasivos, a gente normalmente inicia, faz uma raspagem e depois faz o tratamento com o BCG. E não há dúvida nenhuma, aqueles que já têm invasão do músculo, é outra doença, é a doença pelo qual faleceu o Mário Covas, uma doença agressiva, extremamente invasiva, e você operando, tirando tudo, metade dos indivíduos vão sobreviver e metade vai morrer da doença. Então a gente retira, faz quimioterapia, faz uma série de tratamentos, e mesmo assim a gente não consegue curar todos os pacientes. Então esse aí não tem dúvida, é tratamento imediato. Isso aí precisa ir direto para um tratamento que normalmente inclui a cirurgia como primeira opção. Aí já falando dos tumores menos frequentes, o tumor de testículo também é um tumor que tem uma disseminação rápida, normalmente uma proliferação, uma disseminação rápida. Então, normalmente a gente não posterga tratamento cirúrgico para câncer de testículo, a não ser que seja uma pequena lesão menor que 2 centímetros única, sem nenhuma evidência de metástase. Você poderia eventualmente esperar um pouco mais de tempo. Mas normalmente a gente não arrisca, porque mesmo lesões pequenas podem causar metástase, né? E por fim, falando do câncer de pênis, o câncer de pênis, se ele não está superficial, só na pele do prepúcio, uma lesãozinha pequena, normalmente ele é uma doença agressiva também, que invade localmente, vai comendo o pênis. Quer dizer, se você consegue retirar essa lesão com uma margem de segurança de pelo menos 1 centímetro, preservando a uretra, você tira parcialmente o pênis. Se você não consegue preservar coto de uretra, pelo menos 2, 3 centímetros de coto para ele urinar em pé, você é obrigado a retirar todo o órgão, colocar a uretra no períneo e ele urinar sentado. Então veja, se você deixar a lesão crescendo, ela, em vez de você retirar parcialmente essa lesão, você vai ter que tirar o pênis inteiro do indivíduo. Obviamente que quanto maior a lesão, maior a chance de disseminar, de dar uma metástase. O local principal inicial dessas metástases é a região inguinal, né? E esses dias eu fui até Santos, me chamaram para operar um paciente com uma doença extremamente invasiva, o tumor já tinha amputado o pênis do paciente, estava entrando para dentro do períneo já, entrando para dentro do escroto, que é raro também ter que tirar o testículo do indivíduo nessa cirurgia, então aí nós tiramos tudo. E a região inguinal ulcerada para a pele. Então você imagina toda aquela pele que está no períneo, na região lateral inguinal, em cima do osso púbico, tudo aberto. Vamos chamar o cirurgião plástico para reconstruir depois. Então isso realmente é uma doença agressiva, o câncer do pênis. Deve ser tratado também de maneira imediata, exceção para pequenas lesões superficiais da pele, que eventualmente dá para esperar, tem tratamento tópico com pomada que você pode passar, que faz uma lesão química no tumor, e eventualmente, casos de exceção assim, daria para esperar um pouco. Tá? Então esse é um panorama bem assim simples, né? Mas que eu acho que dá para alertar os pacientes que estão com câncer
se é um caso mais sério ou não, sempre conversar com o seu médico, trocar essa ideia, entender que cada caso é um caso e seguir com isso para frente. Correto. Bom, é aquilo que a gente sempre fala. Em princípio, todo mundo que está com esse problema tem que procurar o médico. E hoje a gente tem essa possibilidade de fazer essa consulta inicial, a primeira vez, pelo computador, né? As pessoas podem, inclusive, manter contato com o médico, dessa forma como a gente está fazendo a entrevista, para ter a primeira orientação. Mas o que eu concluí de tudo isso é que não dá para esperar. Não dá para esperar mais, tem que procurar, conversar e ver qual é a sua situação e como ela deve ser tratada, né? Eu acho que você falou muito bem, né? Nessa época agora que a gente está evitando fazer consulta presencial, pelo menos a gente não consegue examinar o paciente. Mas, por exemplo, um câncer da próstata, eu consigo saber quanto está o PSA, eu consigo ver os exames de imagem, se tem uma doença fora ou não da próstata. Dá para ter uma ideia. Eu estou com alguns pacientes até de fora de São Paulo que estão nesta discussão comigo, né? Os hospitais agora já se organizaram, estão separando pacientes de Covid de pacientes para cirurgia eletiva, onde a entrada é diferente, toda a parte para evitar contaminação. Então, quer dizer, os hospitais estão reiniciando as suas atividades em cirurgias eletivas, em tratamentos eletivos. Então, acho que a gente está numa fase agora que a gente eventualmente vai começar a reativar as nossas atividades. E para o câncer, não tenha dúvida que muitas vezes pode ser mais deletério a gente esperar a evolução natural da doença do que eventualmente o risco de infecção pelo Covid-19, que é a nossa preocupação. Legal. Bom, e essa informação que você deu agora é muito importante, porque o pessoal fica realmente com receio de ir ao hospital, e a gente saber que os hospitais já estão organizados para isso, tendo entrada separada, tendo o atendimento isolado de quem é paciente de Covid e quem tem outras doenças. Sim. Isso dá uma tranquilidade para o paciente enorme. Sim. Mesmo para exames de imagem, os andares de internação estão separados. Então, estão se organizando de maneira a realmente poder atender bem o paciente e minimizar os riscos, porque a gente sabe que paciente, tem um estudo chinês que foi publicado, que se o indivíduo é operado, está numa condição de debilidade e pega o Covid-19, a mortalidade, que normalmente é 6% em geral, quando a gente fala da doença, pode passar para até 30%. Então, a gente não quer que um paciente grave, debilitado, pegue a Covid-19 na sua evolução. A gente tem alguns casos do Instituto IAVC, graves, que estão internados há muito tempo, entubados, etc. E já tivemos morte, inclusive, em pós-operatório, indivíduo que está debilitado, pega aquela infecção no pulmão que não conseguimos reverter. Então, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo e indicar cirurgia caso realmente mais grave e em condições hospitalares adequadas. Acho que não é todo mundo que está habilitado, né? Mas a Rede São Luís, por exemplo, existem outros exemplos também, já estão se preparando para poder reativar suas atividades. Tá ótimo. Professor, por hoje a gente fica aqui, mas semana que vem tem mais um bate-papo aí, sempre trazendo informações importantíssimas para os nossos telespectadores. Obrigado e até a próxima. Um prazer, um abraço. Um abraço.